Você tem dificuldade de lembrar de passagens bíblicas nas horas em que precisa aconselhar um irmão ou consolar um amigo querido? Você gasta horas se preparando para a aula dominical e quando está diante da congregação, tem um branco e esquece tudo o que estudou? Você se sente envergonhado quando um irmão mais novo na fé lhe faz uma pergunta e você não lembra onde aquilo está na Bíblia? Você se sente desmotivado todas as vezes que lê a Bíblia, pois não consegue absorver o conteúdo, mesmo lendo-a todos os dias? Se esses problemas acontecem com você, fique comigo pelos próximos minutos para aprender 4 hábitos que farão você memorizar a Bíblia, mesmo que você não seja um estudioso. Ao final desta mensagem, você saberá que sim, é possível memorizar a Bíblia inteira usando métodos de memorização comprovados por milhares de pessoas. Muitos cristãos acreditam que boa memória é um dom divino acessível a poucas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas eu fui o primeiro brasileiro a estabelecer um recorde de memória. As pessoas se espantam quando eu digo que não esqueço nada e eu explico que o que faço é usar a minha memória de forma inteligente. Então, antes de mostrar os 4 hábitos para você memorizar a Bíblia, permita-me contar um segredo. Antes de ser recordista de memória, eu era um sujeito muito esquecido. Os meus problemas de memória e concentração interferiam em todas as áreas da minha vida. Na igreja, por exemplo, tudo me distraía, as pessoas, o coral, a decoração, nada permitia que eu me concentrasse no que estava sendo ministrado. Em casa, me faltava disciplina para estudar, para meditar na palavra. Às vezes, eu até conseguia ler alguma coisa, mas era um esforço inútil porque minutos depois eu não me lembrava de uma única palavra. Como você pode imaginar, a dificuldade de memorização e concentração não chegava a abalar a minha fé, mas interferia muito na minha perseverança e motivação para estudar a Bíblia. Talvez você também já tenha passado por problemas como estes. Para muitas pessoas, ler a Bíblia é como ir ao mesmo lugar várias vezes, mas ser incapaz de ensinar o caminho quando alguém lhe pergunta. O problema todo está na fixação. Quando você não consegue se fixar no caminho, não consegue ensiná-lo a alguém. Essa mesma regra vale para a Bíblia Sagrada. E eu agradeço a Deus todos os dias pela minha família, por tudo que conquistei e pela minha memória. Isso mesmo, pela minha memória. Um sujeito que era esquecido, que não conseguia se concentrar, estudar e lembrar do que lia, venceu. Hoje eu consigo usar a minha memória com muito mais eficiência. Só para você ter ideia, nos últimos anos eu memorizei mais de 20.000 palavras, milhares de dígitos numéricos, textos de todos os tipos, datas em apresentações ao vivo. E é importante dizer, tudo isso de forma saudável, sem recorrer a remédios para a memória. Agora pense por um momento, quantas oportunidades você poderia aproveitar se tivesse a memória trabalhando a seu favor? Quantas vezes você esteve diante de pessoas importantes, mas não conseguiu transmitir uma mensagem completa? Quantas vezes você esteve ao lado de pessoas aflitas que precisavam ouvir uma palavra de conforto, mas naquele momento não lhe ocorreu nada? Se essa mensagem chegou hoje em suas mãos é porque existe algo muito especial que você precisa saber. Como eu disse lá no início, existem 4 hábitos para você memorizar a Bíblia inteira, mesmo que você não seja um estudioso. Vamos aprender o primeiro hábito. Primeiro hábito, concentração na leitura. Talvez você não tenha percebido, mas existe uma diferença entre foco e concentração. Muitas pessoas falam que o problema de não memorizar a Bíblia está em manter o foco na leitura. É um engano. Foco, na verdade, diz respeito ao estabelecimento de uma meta, de um objetivo. Já a concentração é um estado do cérebro que permite que a gente passe a maior parte do tempo perseguindo um objetivo. Então, para melhorar a concentração, você precisa gerenciar tudo o que está à sua volta. Quando não existe nada para interromper os seus estudos, você se mantém firme no propósito de ler, estudar e memorizar a Bíblia. Outra vantagem de gerenciar as interrupções é manter o seu cérebro no estado de alta concentração por um período maior de tempo. Fazendo isso, você passa a processar informações em bloco, ganha muito mais entendimento e facilita o seu processo de memorização da Bíblia. Vamos agora ver o segundo hábito, que é estudar do jeito certo. Existe uma relação entre estudar a Bíblia e estudar para concursos públicos, por exemplo. Muitos cristãos tentam vagas em concursos públicos, mas sofrem porque eles não estudam do jeito certo. Só para você ter uma ideia,
Mais de 90% dos estudantes tradicionais não sabem estudar. Essa mesma regra se aplica à Bíblia. Se você não tem um método de estudo para um texto tão específico quanto o texto bíblico, o seu aprendizado e memorização serão ineficientes. Estudar a Bíblia do jeito certo significa o quê? Decodificar uma mensagem que foi escrita há mais de 1500 anos. Cada versículo bíblico carrega em si um significado que precisa ser processado corretamente para que ele fique fixo na memória. O que você precisa fazer para memorizar a Bíblia, portanto, é utilizar ferramentas que, na verdade, você já possui. São habilidades cognitivas como o raciocínio lógico, a memória de trabalho, a organização de ideias, ou seja, atributos que você possui, mas talvez não tenha aprendido a usar do jeito certo. Uma vez que você aprende que cada tipo de texto exige uma determinada habilidade, o estudo começa a fluir e a sua memória começa a cooperar. Terceiro hábito, adotar um plano de estudos. Em diversas partes do mundo, a Bíblia é utilizada como o farol que mostra o caminho quando nos sentimos perdidos. Nesse contexto, o plano de estudos é o mapa que vai lhe mostrar por onde você deve começar a sua jornada no estudo e na memorização da Bíblia. O plano de estudos tira de você aquele sentimento de estar dirigindo numa cidade estranha, sem sinalização. É o plano de estudos que determina quais livros você deve estudar, o tempo de duração desses estudos, o intervalo necessário para você se manter concentrado e processar corretamente as informações, a revisão. O plano de estudos tem que ser personalizado porque a sua rotina ela é diferente da rotina de outros irmãos, então tem que ser feito para você. E a dica aqui é que você comece então organizando a forma como o seu estudo será abordado. Analise se é viável estudar a Bíblia do início até o fim, se é mais interessante trabalhar com os livros primeiro ou focar nos salmos. Um plano de estudos bíblicos deve ser semelhante ao plano de estudos dos concursos. O que você precisa fazer é colocar tudo no papel e se organizar, porque afinal de contas, as pessoas organizadas, elas não esquecem. Quarto hábito é desenvolver uma memória forte. De 0 a 10, qual é a nota que você daria hoje para a sua capacidade de memorização? Tirando problemas como mal de Alzheimer e doenças neurodegenerativas, podemos dizer que a maioria das pessoas possui uma memória ótima, mas são poucas as que realmente sabem como a utilizar. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa com centenas de pessoas para saber qual era a principal dificuldade no estudo da Bíblia. E a resposta foi unânime: concentração na leitura e dificuldade de memorização, ou seja, a maioria desistia de estudar a Bíblia porque sabia que horas depois iriam esquecer de praticamente tudo. A memória ela é uma função do cérebro que precisa ser exercitada. Da mesma forma que você vai na academia fortalecer os músculos do corpo, quando você fortalece a memória, ela consegue suportar uma carga maior de informações, você ganha muito mais confiança e segurança. Agora, talvez você até pense: Renato, eu mal tenho tempo para ler a Bíblia, quanto mais para fazer um plano de estudos, estudar e memorizar o seu conteúdo. Como é que eu faço? Deixe-me dizer uma coisa. Nos últimos 20 anos eu ministrei cursos em todas as capitais brasileiras, trabalhei diretamente com mais de 500 mil alunos e acumulei muita experiência. Eu digo com toda a segurança que se você fizer um planejamento, seguir um método sério, você não precisará mais do que 20 minutos por dia para estudar e memorizar a Bíblia. Eu já atendi clientes que tinham necessidade de estudar e entender textos bíblicos, mas não sabiam por onde começar. Clientes que gastavam uma fortuna em cursos de teologia, mas perdiam esse investimento por falta de memorização e concentração. A boa memória, ela é um dom que Deus nos proporcionou. Da mesma forma que Ele nos deu a inteligência e a criatividade para fazer escolhas, Ele também nos permite memorizar uma porção de coisas todos os dias. E ao memorizar a Bíblia, você tem condições de meditar sobre as palavras sem precisar andar cheio de bloquinhos de anotações pelos bolsos. A capacidade de meditar sobre aquilo que está em sua memória só aumenta a sua fé. Acredite, existe uma boa memória dentro de você. Existe uma pessoa capaz de estudar e aprender tudo sobre as Escrituras Sagradas. O que você precisa é de alguém que ensine o jeito certo de estudar. Existe uma diferença entre você e aquela pessoa que vai na televisão e memoriza um monte de coisas. Ela usa memória com inteligência.
Eu aprendi a usar a memória com inteligência e você também vai aprender, afinal de contas, a pessoa que tem a mente repleta da palavra de Deus, ela erra menos, ela vence os pecados e todas as tentações do mundo. E com uma memória fortalecida, você consegue melhorar suas atividades profissionais, estudar melhor, passar até num concurso público e evitar esquecimentos do dia a dia que trazem muitos prejuízos, como tarefas, nossos serviços, até o aniversário das pessoas. Aliás, você já reparou nas pessoas que têm boa memória? São pessoas que articulam bem as palavras, organizam bem as ideias, falam com propriedade sobre qualquer assunto, explicam passagens bíblicas rapidamente, citam mínimos detalhes, expõem facilmente capítulos, versículos, datas e acontecimentos. Preletores com boa memória lembram facilmente de tudo o que estudaram, passando muito mais credibilidade. Esses homens e mulheres são aplaudidos e estão sempre cercados de admiradores. Quem não gostaria de ser assim? Imagine como seria você ter o domínio total sobre o conteúdo que você envia para a sua memória. Quão bom seria poder desfrutar de uma memória forte, confiável, preparada para absorver qualquer tipo de conteúdo em apenas algumas semanas. Imagine terminar seus estudos bíblicos, fazer uma revisão e poder descansar com a cabeça tranquila de se lembrar de tudo. Seria ótimo, não é verdade? Eu vou te mostrar o que faço para ter uma memória forte e blindada contra os esquecimentos. Quais são as estratégias que eu utilizo para fazer a memorização dos mais variados tipos de textos, capítulos e versículos bíblicos. Talvez você se pergunte, será que isso vai dar certo comigo? Como eu disse, tenho um currículo de 20 anos do ensino da memorização, já ministrei aulas presenciais para mais de 500 mil pessoas. E você sabe que aprender com um especialista faz toda a diferença, não é verdade? Eu trato a Bíblia e os meus clientes com muito respeito e responsabilidade. E, atendendo a pedidos, eu montei um treinamento exclusivo chamado Biblicamente. Ele é o primeiro curso do Brasil totalmente focado na memorização da Bíblia. O Biblicamente permite a você memorizar a Bíblia inteira através de aulas online que você faz pela internet, sem sair de casa. Você vai aprender em detalhes como é possível ampliar a sua capacidade de concentração, de memorização, tanto na igreja quanto na sua individualidade, quando você pratica a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Você vai aprender a assistir palestras, cursos, preleções inteiras sem precisar anotar uma única palavra. Tudo será arquivado na sua memória. Nós vamos trabalhar juntos na montagem de um plano de estudos bíblicos. Você vai descobrir quais são os critérios que devem ser considerados na montagem desse plano e ele vai se encaixar perfeitamente na sua rotina diária, mesmo que você tenha pouco tempo disponível para os estudos. Em seguida, você vai aprender uma seleção de técnicas meticulosamente preparadas para você memorizar os livros, os capítulos, versículos, salmos e toda sorte de conteúdo bíblico rapidamente, sem a necessidade de remédios ou treinamentos exaustivos. Depois de fortalecer a sua memória, definir o seu plano de estudo e aprender a estudar, chega a hora da cereja do bolo. Eu vou ensinar passo a passo a gravar na memória de longa duração cada texto que você estudou, porque como vimos no começo, não adianta nada você ler várias vezes o mesmo texto e depois não se lembrar de nada. Nesse quesito, eu vou usar toda a minha experiência de melhor memória do Brasil para poder lhe ajudar. Todos os métodos foram aperfeiçoados ao longo de anos e irão ajudar você a ter a Bíblia na memória por muitos meses, por muitos anos e, quem sabe, pelo resto da vida. E tem mais. As orientações que você vai aprender serão utilizadas no exato momento em que você estiver estudando a Bíblia, ou seja, você vai ganhar tempo nos seus estudos. E quanto custa tudo isso? Quanto custa poder estudar e reter na memória a Bíblia inteira? Quanto custa saber a ordem exata de todos os livros, poder meditar nas palavras de Deus sem ter que ficar o tempo todo recorrendo à Bíblia? Quanto custa memorizar em semanas mais conteúdo do que você já memorizou em toda a sua vida? Você já pensou nisso? Nós escolhemos um formato de treinamento à distância para dar a oportunidade para todas as pessoas. Aliás, o curso é indicado para qualquer pessoa a partir dos 14 anos de idade, mesmo que não tenha nenhuma instrução na Bíblia, porque o ponto forte é justamente a facilidade de ensino. Um programa de estudo bíblico pode custar até R$ 3.500, o que é um valor muito expressivo e inacessível para muitas pessoas. Por isso,
O preço para você ter acesso aos 9 módulos do Biblicamente, com todas as aulas, demonstrando passo a passo como estudar e memorizar a Bíblia, custará para você menos do que um cafezinho por dia. É isso mesmo, por menos que um cafezinho por dia você vai estudar, aprender e memorizar a Bíblia inteira. E munido da palavra de Deus, você estará pronto para aconselhar e ajudar as pessoas, protegendo a si mesmo, seus irmãos de fé e os seus familiares. Resumindo, vai fazer o melhor curso de memorização da Bíblia, será treinado por uma equipe com 20 anos de experiência. Talvez você até pense, mas o que garante que esse curso realmente é bom, que ele vai funcionar para mim? Você pode até fazer uma pesquisa de mercado. O método de memorização Renato Alves é o único que foi aprovado por pedagogos, foi elaborado com o auxílio de psicólogos, foi assistido e elogiado por técnicos do MEC, foi apresentado em congressos de educação, destaque nos principais veículos de comunicação e já está presente em mais de 100 países. Eu acho que isso já é prova suficiente de que o nosso trabalho é sério e muito responsável. Deixe-me dizer outra coisa. Talvez você até pense, eu preciso muito desse curso, mas vou dar um jeito de aprender sozinho. Bom, eu tenho certeza que você pode aprender algumas técnicas sozinho, mas pensa bem, eu passei parte da minha vida estudando para aprender tudo o que sei hoje. Estudei pelo menos 200 livros, artigos nacionais, artigos estrangeiros, métodos pedagógicos, estratégias de estudo, foco e memorização. Eu organizei tudo num treinamento confiável, sequencial, explicado passo a passo, que ganhou notoriedade no país inteiro. Ou seja, estou lhe entregando 20 anos de pesquisa e dedicação pelo valor equivalente a um cafezinho por dia. O que você prefere fazer? Agora você tem duas escolhas. Ou continua no velho processo, ler a Bíblia por horas e depois esquecer tudo, um sistema que gasta seu tempo, sua energia e muitas vezes te frustra, ou toma uma decisão inteligente e entra agora mesmo para a nova turma do Biblicamente. Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa aí dentro pede por mudanças. Hoje eu estou lhe mostrando o caminho, mas quem decide trilhar é você. Ninguém melhor do que você para saber das bênçãos que existem na vida de quem tem a Bíblia na ponta da língua. Clique agora no botão abaixo e garanta a sua vaga. Eu vejo você daqui a pouco lá no treinamento.